Olá, bem-vindo ao Saúde em Foco de hoje. Eu sou Bianca Zimmermann, especialista mestre e doutora em odontopediatria, professora do curso de odontologia da Universidade Franciscana, do mestrado profissional em saúde materno-infantil e também coordenadora do curso de especialização em odontopediatria. E hoje eu quero te convidar para um bate-papo bem informal, né, mas também bastante informativo sobre cuidados e práticas com a saúde bucal das crianças. E para essa conversa eu tenho aqui essas mulheres maravilhosas, né, profissionais e mães excelentes, Cristina Cruel, Veridiana Freitas e Jéssica Barassual. E hoje a gente vai fazer as apresentações num formato um pouquinho diferente. Eu quero que as meninas se apresentem e contem um pouquinho, né, sobre essas suas várias facetas enquanto profissionais e mães. Cris, pode começar? Posso começar, Bi. Não que seja fácil, né? É difícil a gente fazer uma escolha, assim, sobre quais palavras que definem, né? Mas, assim, eu acho que hoje aqui para o nosso programa vou me definir como mãe do Miguel, do João e do Matias, 3 meninos, um entrando na adolescência, 2 que ainda são crianças. Eu também sou psicóloga, professora e pesquisadora aqui no mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana. No consultório, eu trabalho como psicóloga e psicanalista, atendo adultos, muitos pais e mães, e que apresentam os desafios assim da maternidade, da paternidade no seu cotidiano. Que legal, né? Porque é justamente isso que a gente quer conversar hoje, né? Aliar as orientações à realidade, né, da maternidade, essas vivências todas que a gente traz. Eu sou Veridiana Freitas, sou cirurgiã bucomaxilofacial, sou mãe da Valentina, da Fefe e da Rafinha. Trabalho também com pacientes especiais. Estou fazendo mestrado em saúde profissional materno-infantil aqui na UFN. E venho um pouquinho contar também no cotidiano, na correria, que é o dia a dia com as crianças. Espero que ajude um pouquinho. Eu sou a Jéssica. Entre tantas coisas, eu sou mãe da Liz, né? Odontopediatra, cirurgia dentista, odontopediatra. Atendo crianças e as famílias há 9 anos, só trabalho com isso. Sou professora também na Faculdade Senec, prof aqui na especialização em odontopediatria na Universidade Franciscana. Atuo num consultório, tenho uma empresa, a Auro, né? E espero poder contribuir um pouquinho com vocês, com o pessoal em casa. Que baita time, né, gurias? Com certeza essa conversa vai render bastante. Então eu quero iniciar perguntando para a Jéssica como é que ela está organizando essa rotina de cuidados, né, especialmente no que tange a saúde bucal, ainda como odontopediatra, né, porque a gente brinca, né, casa de ferreiro, espeto de pau. Uma coisa é a gente orientar, né, antes de viver a realidade da maternidade, né, suas particularidades, né, e a outra coisa é a vivência. Então, que legal tu poder agora nos contar, né, dessa aliança entre as evidências científicas, os cuidados que tu sabe que tu tem que ter e como é que tu tá administrando isso na rotina da tua filha, né, da Liz. Então, conta um pouquinho pra gente como é que tá sendo isso. Assim, bem desafiador, porque a gente estuda e atende crianças há anos, né, dentro da especialização, mestrado, doutorado, mas quando a gente tem um filho, a gente consegue realmente desenvolver o espírito da empatia, né, se colocar no lugar mesmo, de fato, das famílias, porque não que a gente não consiga fazer isso antes, mas a gente tem um olhar um pouquinho mais diferenciado em relação às vivências do dia a dia, incluindo a rotina. Hoje, eu acredito que eu consigo talvez passar orientações mais adequadas para a rotina daquelas famílias, né? Porque com a Liz, agora ela está com 2 anos e meio, vai fazer 2 anos e 5 meses, na verdade, e é uma fase assim bastante desafiadora em alguns aspectos, assim, porque eles já conseguem dizer não pra gente, já conseguem dizer eu que faço, eu que quero escovar, você não, eu que faço, né? Então, só que eu costumo brincar, assim, a mesma coisa que eu falo com os pais, e lá em casa o espeto de ferro, porque ela não tem proposta, assim, tem coisas que a gente consegue negociar com a criança, mas tem coisas que são inegociáveis. Eu brinco com os pais que é como trocar fralda, não tem como negociar trocar fralda. Da mesma forma é a escovação, então vai escovar antes de dormir, vai escovar antes de dormir, vai escovar antes de ir para aula, vai escovar antes de ir para aula.
E assim a gente segue, com às vezes uma resistência, mas a gente tenta trazer o máximo do lúdico que a gente consegue, contando histórias, né, cantando musiquinhas, mas chega na hora de escovar, a gente escova. Ela pode escovar um pouquinho, mas quando é a hora de escovar, ela já sabe. E como a gente desenvolveu um hábito, né, esse hábito, ela entende que precisa fazer aquilo naquele momento. Então, ela tem resistência em alguns momentos, outros momentos ela deixa, como um adulto, né? Tem vezes que a gente fica, não como um adulto de fato, mas comparando assim, tem vezes que a gente está a fim de escovar, tem vezes que a gente não está tão a fim de escovar, né? mais Cansados da rotina. Mas a gente tem que saber levar, porque afinal de contas ela só viveu 2 anos e 5 meses, né? Então a cabecinha dela é compatível com a idade que ela tem. E acho que é isso, assim, a forma de fazer as orientações dentro da rotina de cada família mudou, assim, depois dessa minha visão, conforme a rotina que eu vivo hoje em dia, né? Uma coisa mais realista, né? Cris, como é que foi instituir a rotina de higiene bucal com os meninos? Com o trio. Com o trio, né? E cada um numa fase diferente, que desafio grande, né? Isso. Os meus meninos têm entre 3 e 4 anos de diferença. Então, quando o mais velho tinha 3 anos, nasceu o segundo. Quando o segundo tinha quase 4 anos, nasceu o terceiro. Então, é interessante, porque a criança já tem uma autonomia, né? Ela já passou dos 2 anos, 2 anos e meio, está com 3 anos. Então, ela já consegue se comunicar muito melhor. Então, o bacana de ter um punhado de filhos é que eles se acompanham, né? Um então, inspira o outro. Um inspira o outro. Eu acho que a dinâmica de uma família com mais filhos é muito assim, né? Eu acho que quando a gente tem um filho, a gente investe muito ali nessa relação com essa única criança que a gente tem. A gente fica um pouco mais apreensiva, a gente fica um pouco mais inseguro. Quando a gente tem mais filhos, a tendência é que os outros vão... Eu digo assim, a gente tem que fazer um bom trabalho com o primeiro. No primeiro, vai puxando o trenzinho dos outros, né? Mas assim, Bianca, eu sempre acreditei muito como psicóloga e realizei também na minha família o valor, a importância da relação íntima, amorosa com as crianças. Então, assim, quanto mais próximo você é da sua criança, mais próximo, assim, no sentido de conhecer profundamente a criança, conhecer profundamente o seu filho. Não é como conhecer profundamente desenvolvimento infantil, né? Quando eu tive meu primeiro filho, eu já conhecia muito sobre desenvolvimento infantil. Mas quando ele nasceu, então, é ele que eu preciso conhecer. E isso não é uma coisa genérica, não é sobre crianças em geral, é sobre ele, quem ele é, né? Como que ele vai se manifestar e como que essa pessoa que está se desenvolvendo vai se articular com os valores familiares, né? Então, um dos valores da nossa família é esse, né? A presença. Então, a gente faz as refeições juntos, mantém um diálogo sempre aberto, né? Um contato íntimo. Nós somos muito do toque. Assim, então, assim, amorosos no sentido de pegar no colo, de abraçar, de beijar, de acolher. E isso não exclui uma firmeza educativa, assim, no sentido de que há valores, né, ou há rotinas que são inegociáveis, né? E cada família vai ter a sua. Então, com relação à rotina de higiene, uma coisa que eu acho que é interessante falar aqui com as famílias em geral é que eu nunca convidei, não é assim... Vamos escovar os dentes? Não é um convite, porque eu só vou fazer um convite, eu vou perguntar algo para a criança se ela puder responder sim ou não. Se ela não pode responder sim ou não, eu digo, agora nós vamos escovar os dentes. Uma coisa mais afirmativa, agora, né? Nós vamos escovar os dentes, exatamente. Agora é a hora de dormir. Então, assim, isso é uma coisa importante. Às vezes os pais fazem um tom de pergunta, mas, na verdade, a resposta da criança não importa, porque está decidido já que vai ser feito. Cris, é mais ou menos o que a gente faz durante os atendimentos odontológicos, né? Isso é uma coisa que eu aprendi na disciplina positiva, porque eu acho que o odontopediatra, ele tem que entender do comportamento infantil minimamente, né? Se possível, mais que minimamente. Então, uma das coisas que eu aprendi na disciplina positiva é isso. Você não vai perguntar para uma criança, agora nós vamos fazer o seu dentinho dormir. Posso anestesiar? Não, se tem que anestesiar, né? Então, você agora informa. nós vamos, né? Não é, vamos, né? Não é um convite. Então, isso já faz com que a gente consiga uma comunicação mais
realista, né? Mais fidedigna, assim, mais efetiva. Exato. Né? Acho que esse é o termo. E gera confiabilidade nessa relação. Porque eu deixo claro para o meu filho o que pode ser uma escolha e o que não é uma escolha. E tá tudo bem, né? Porque se ele disser não, como vai ser depois, né? Exato. Não quero agora. Não, mas ó... Então, você pode escolher se você quer levar esse ursinho ou esse carrinho, mas não escolher se vai ou não escovar os dentes, né? Então, são escolhas que a criança pode fazer. Então, no campo do que ela pode escolher, a gente pergunta. No campo do que ela não pode escolher, a gente informa. Agora é a hora de, né? Dessa forma, assim, que eu penso. É um relato bem frequente no consultório também, né? Aí os pais caem nessa de, mas hoje ele não quis, então eu vou deixar. E eles acabam deixando, não realizando a higiene bucal, justamente por causa disso, porque eles perguntaram, a criança não quis. E já se cria um modelo, E né? aí de já educação. vai se desenvolvendo e uma coisa vai levando a outra. Né? Essa afirmação, gurias, eu penso que ela não é acompanhada de qualquer tipo de violência, entende? É uma afirmação. Mas outro ponto é a experiência de escovação. Então, eu gosto que seja uma experiência prazerosa. Não, tudo tem que ser pensado sobre a criança. Não é só isso. Porque se é a experiência prazerosa, ela é prazerosa também para a mãe. Né? Tem pais e mães que despendem muito tempo, muita energia, se sentem péssimos pais, porque durante a escovação a criança chora, ou agride, ou grita. Isso é ruim para todo mundo, né? Então, assim, eu sempre procurei, porque quando eu falava em cárie para as crianças, olha, tem um bichinho, cárie é uma coisa um pouco intangível, assim, nunca viram, nunca... Eu criei, agora vocês me digam se está errado, né? Mas eu dizia assim, ó, é que quando a boquinha está suja, a mosquinha faz um ninho de mosca, e esse ninho de mosca é a cárie. Por que eu falava do ninho de mosca? Porque a mosca eles conhecem. E a mosca, eles sabem que ela vai pousar onde está sujo. Né? O que a mosca... Então, mas mãe, o que é cárie? Eu dizia, é o ninho de mosca. E eles faziam um paralelo com algo que é concreto, que faz parte do cotidiano, que eles veem. Então, os meninos, eles nunca, absolutamente, nunca se recusaram a escovar os dentes, de verdade. Mas eu também cantava. A Bianca conhece a musiquinha, né? Cadê o meu dente de super-herói? Eu falava, cadê o meu dente de super... Nós criávamos uma musiquinha nossa. E eu dizia, tá cheio de ninho de mosca? Tá cheio de ninho de mosca, eu repetia, né? E daí a gente ia escovando, nós vamos tirar todos os ninhos de mosca. E eles curtiam, tinha esse paralelo com algo concreto, a mosca que eles conhecem, a sujeira, o ninho da mosca, que eles não queriam ter ninho de mosca no dentinho. E isso tudo a gente chamava de cárie. Então, assim, apresentar um vocabulário novo para a criança, que diz respeito ao que de fato é, que é uma cárie, né? Mas associando algo que ela já conhece. Então, essa foi uma estratégia que eu utilizei com os 3. E a gente te escuta, Cris, e a gente percebe que o teu tom de voz muda. Ah, sim. Então, a gente já fica imaginando que era quase um teatro esse momento. Isso, é. E a gente tem que entender que a criança precisa disso, né? Isso. Mas a rotina dos pais é complicada. A gente super entende, né? A gente sabe que é. A rotina de todos nós hoje em dia é muito intensa, mas esses momentos precisam ser criados, esses momentos de ludicidade, respeitando as particularidades e o entendimento, o nível de entendimento, aquele olho no olho, né, gurias? A gente percebe no dia a dia da rotina do consultório que isso faz muita diferença, a gente identifica isso nas famílias. E isso é muito legal, porque não existe mágica, existe dedicação, formas de fazer, encontrar essa forma é muito importante, né? E aí só lembrando, né, para quem nos assiste, que a recomendação é que a criança faça pelo menos 2 escovações, não a criança, né, os pais supervisionando quando as crianças são pequenas, até que eles tenham motricidade fina desenvolvida para escovar sozinhos, né? Então, 2 escovações com supervisão, né? E essas escovações com pasta de dente com flúor. E aí, onde é que a gente encontra a quantidade de flúor das pastas de dente? Que a gente recomenda que seja pelo menos 1000 ppm de flúor, né? Para que a gente consiga alcançar a efetividade desejada para a criança não ter cáries. E aí a gente vai olhar onde no rótulozinho, né, tem os ingredientes da pasta e lá tem a quantidade de flúor, a concentração de flúor de cada pasta. Então tem que ter pelo menos 1000 ppm de flúor. Por que eu digo isso? Porque infelizmente a gente ainda tem, né, algumas pastas com menor concentração à venda na farmácia, no mercado, e aí a gente tem que ter esse cuidado para que a gente realmente consiga alcançar a efetividade desejada, né? Então isso é importante falar. Mas agora, a gente sabe que dentro, né, das doenças que acometem a cavidade bucal, a cárie é a mais prevalente, mas não é só a higiene bucal que vai influenciar o seu desenvolvimento. A gente tem um detalhe muito importante que é a dieta. E cada vez mais se fala que a dieta ela é tão ou mais importante
que a questão da higiene bucal. Então, te pergunto, Veridiana, como é que é organizar essa questão da rotina alimentar e da exposição ao açúcar com as tuas filhas? As minhas filhas, eu tenho uma que é uma formiguinha, que briga para comer, enfim, toda aquela rotina que criança geralmente faz, né? Mas, vocês estavam dizendo até sobre a escovação, em casa eu uso um planner, eu sou bem objetiva, assim. Então, elas têm um planner com acordar, escovar os dentes, trocar de roupa, organizar a mochila e comer, e às vezes tem um docinho ali no meio do planner, para poder satisfazer elas, né? Então, elas já são bem condicionadas, assim, ao que tem que fazer, é quase um quartelzinho em casa, assim. Cada família tem o seu estilo, né? E o fato de, tanto eu quanto meu marido, nós somos dentistas, né? Então, essa coisa da saúde bucal, ela está super inserida no nosso dia a dia. Então, elas são meio que aficionadas até a escovar os dentes, né? E eu sempre falo para elas, inclusive às vezes comento até com alguns pacientes, vocês odontopediatras me corrijam se eu falar alguma besteira, mas eu sempre falo, não é que não pode comer o doce, pode comer, desde que escove os dentes depois. Então em casa a gente tem isso bem implantado, né? Elas não comem doces tipo aleatório, assim, a hora que quiser, não é. A gente sempre associa a um final de semana, a um dia especial, até para, falando em dieta, também não faz bem, né? A gente sabe que o açúcar demais pode trazer outras doenças, como diabetes, entre outras. Então, elas lá em casa, elas são bem condicionadas, assim, graças a Deus. Mas é um desafio, não é fácil. Eu vejo, assim, às vezes os amiguinhos, as outras crianças, quando vão em casa, tem criança que só come doce, né? Doce, salgadinho, nananana. Então, em casa é tudo bem regradinho, assim, não tem muito... Elas não têm muita escolha, bem como tu disse. A gente deixa elas escolher o que elas querem, mas quando a gente sabe que é alguma coisa que pode causar algum mal, aí a gente fica de olho ali e controla direitinho. Gurias, eu só vou fazer uma pergunta. Por favor. É real, vocês que são mães, né, de 3, é real que com o segundo é mais difícil de controlar o doce do que com o primeiro, porque o segundo vê o primeiro comendo? Como é que é essa história? Eu vou falar da minha experiência. Eu acho que sim, né? Porque, claro, quando você tem só um, por exemplo, o meu primeiro filho, né, não come doce até os 2 anos e meio, frouxo assim, não tinha doce. Agora, o que eu acho que é uma oportunidade, quando nascem os filhos, a gente tem uma grande oportunidade que é de promover mudanças que são importantes para toda a família. E a mudança alimentar na nossa casa foi uma dessas, né? O nascimento do primeiro filho, assim, ó, né, mudou a nossa relação com a alimentação. Então, assim, por exemplo, hoje mesmo, né, o meu mais velho já é adolescente. Nós não temos em casa, absolutamente, nós não temos em casa biscoito recheado. Olha, deixa eu te dizer, o mais novo nunca comeu biscoito recheado, mas o mais velho talvez, assim, não sei se ele enche uma mão de vezes na vida que ele comeu biscoito recheado. A gente não tem em casa, nós não temos salgadinho em casa, nós não temos... Então, assim, ó, vou te dizer o que eu achei difícil, do ponto de vista de como nós nos organizamos. Nós não temos em casa, refrigerante nós não temos em casa. Não temos, nós não consumimos, os adultos nós não consumimos, e tá tudo bem, faz parte da nossa cultura familiar. Mas assim, ó, por exemplo, Páscoa, sabe aquela Páscoa que o segundo ainda não tem 2 anos, ainda não... Então, aquela coisa toda de fazer bolinho sem açúcar... Para contemplar a Páscoa, para mim foram esses momentos, assim, Páscoa e Halloween, que é aquela coisa assim que o doce predomina, né, na dinâmica da festa, mas na nossa rotina não foi difícil, por essa razão. Mesmo que o mais velho já tinha 3, 4, 5 anos, também não fazia parte. Né? Também não era algo assim da nossa dinâmica familiar. Então, eu acho que depende muito. Se é uma família que consome muito doce, que os adultos consomem, eu acho que deve ser um grande desafio. Né? Grande desafio. Depende muito, né, de Tu como a sabe família se que organiza. a minha mais velha não é muito do doce, a minha do meio é uma formiguinha. Mas eu até vou trazer um relato que não tem nada a ver com família, mas é interessante. As minhas filhas, eu sempre procurei oferecer açúcar para elas, tentar depois dos 2 anos e meio, né? E, bom, nós somos profissionais, trabalhamos, gostaria de ter como mãe tempo integral, mas não tenho. Então, as gurias foram para o colégio ali, uma com 1 ano e outra com 6 meses. E eu sempre mandava o lanche saudável, uma frutinha, tudo assim bem controlado.
E numa certa fase começou a voltar o lanche da minha filha. E voltava, mas ela não está comendo, o que está acontecendo? Fui conversar com a professora, o que acontecia? O coleguinha levava o salgadinho e a bolachinha e oferecia, ela comia tudo do coleguinha e não comia o lanche dela. Então, são desafios que aparecem na vida da gente, assim, que tu tem que... Nós precisamos do apoio da escola. Exatamente. Precisamos que a escola nos ajude. Exatamente. E aí foi exatamente isso. Aí entrei em contato com a escola, aí até dei uma palestra para os pais e para as crianças, toda a escola, sobre saúde bucal. Então, começamos a tentar ajustar um pouco os pais em relação a essa dieta, né? Que para eles não é legal. Mas, às vezes, o proibir a gente não consegue. Melhorou, né? As outras crianças diminuiu, mas eu vi que algumas vezes a gente não consegue o ideal. Mas em casa é ideal, né? E elas são orientadas, então, tipo, hoje em dia, elas já são maiores, né? Não são tão pequenininhas, então elas já têm aquela consciência de, não, se eu comer aqui, eu não tô com a minha escova, eu vou ter o bichinho da cárie ali. Então, elas já são mais conscientes. Né? Essa situação acabou proporcionando a tua entrada na escola para conversar com os outros pais. Então, assim, é interessante, né, gurias? Porque às vezes uma situação que não é ideal, ela também nos possibilita enxergar, né? E conseguir criar um momento de discussão e de informação, né? De troca entre as famílias. De troca, perfeita, Cris. E só para a gente, assim, conseguir fazer um fechamento em relação à questão da dieta, né? A OMS, ela recomenda que as crianças, né, para que o nosso público nos entenda, não consumam açúcar até os 2 anos de idade, né? Que esse consumo seja após essa idade, quando for o mais postergado possível, né? Porque não é algo essencial para que a criança se desenvolva. E a partir do momento que ele for consumido, tanto para crianças quanto para adultos, que seja limitado a 10% da ingestão calórica, né, energética do indivíduo diária, né? E isso pensando em nós, nem nas crianças, seria equivalente a mais ou menos uma fatiazinha de bolo pequenininha. Então é muito pouco, né? Então a importância, e não só pensando na cárie, né, gurias? Pensando no desenvolvimento global da criança. Então a gente precisa realmente ficar atentos com a questão da ingestão de açúcar e a gente está, acho que agora tendo um pouquinho mais de suporte em relação a isso, muitos alimentos já estão vindo com aquele indicativo, né, de alto teor de açúcar e tudo mais, para que as famílias consigam também prestar atenção, né, porque a gente fala, mas parece que na prática a gente não consegue uma mudança efetiva, porque a oferta é muito grande, né, é difícil, e no momento que a criança sai de casa, que ela não está limitada, aquele convívio familiar é mais difícil de controlar naturalmente. Mas, meninas, esse bate-papo realmente está muito gostoso, acho que a gente tem muita coisa a falar, né? Eu queria perguntar outras coisas a vocês, mas o nosso tempo de hoje se esgotou, então eu quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer quem nos acompanha em casa, e a gente fica por aqui com mais um programa Saúde em Foco. Nos vemos nos próximos programas.